Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta sexta-feira você vai conferir um pouco mais sobre a aula-palestra ministrada pelo Procurador de Contas, Alisson Alencar. O tema responsabilização de agentes públicos foi apresentado em mais uma edição do EAD. Que é um evento desenvolvido pelo TCE para oferecer ensino à distância. É o TCE Notícias do dia 16 de novembro que está no ar. Olá, tudo bem? Hoje você continua vendo um pouco mais sobre a aula-palestra Responsabilização dos Agentes Públicos e o devido processo legal, que foi um dos temas apresentados no EAD. E qual é a função principal do Tribunal de Contas? Nós sabemos que são 12 funções atribuídas aos tribunais de contas que estão estabelecidas na Constituição Federal. Eu trouxe a que eu acredito que seja a principal delas, que é a função julgadora. O artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal, estabelece que compete aos tribunais de contas julgar todas as contas dos administradores públicos, seja na esfera municipal, na esfera estadual e também perante a União Federal. O Supremo Tribunal Federal, senhores, também solucionando uma discussão jurídica que ocorreu acerca dessa função, já estabeleceu também que os tribunais de contas definem com definitividade, julgam com definitividade as contas. Então, um balanço contábil, somente quem pode definir se esse balanço será pela aprovação, mediante o julgamento pela regularidade das contas, ou serão reprovados mediante o julgamento irregular, somente quem pode definir são os tribunais de contas. Não compete ao Poder Judiciário, mediante uma ação específica, digamos que algum prefeito ou algum vereador, presidente de Câmara Municipal, enfim, não concorde com o julgamento pela irregularidade do Tribunal de Contas. Poderia ele entrar com uma ação para reverter esse julgamento perante o Poder Judiciário? Via de regra, não, porque não compete ao Judiciário rever uma decisão do Tribunal de Contas quanto ao mérito, quanto a esse mérito de dizer se as contas são regulares ou irregulares. Vai poder, sim, aí sim o Poder Judiciário, rever uma decisão do Tribunal de Contas quando essa decisão for nula, quando ela não seguir o devido processo legal, que é algo que nós vamos estudar hoje. Não sou eu quem digo isso, senhores. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou, quando ele disse que no julgamento de contas públicas, a competência é exclusiva dos tribunais de contas. Salvo, daí vem a exceção, nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, ou seja, exceto se o tribunal, em outras palavras, exceto se o tribunal não seguir o devido processo legal, que nós vamos analisar hoje. Então essa, para os tribunais de contas, é a principal função, a função de julgar as contas dos administradores públicos. Tem previsão constitucional para isso. Bom, senhores, nós já vimos o que são os tribunais de contas, qual a sua função essencial e quem são, então, aqueles fiscalizados. Quem deve prestar contas aos tribunais de contas aqui no Brasil. Pela Constituição Federal, senhores, ela estabelece, no seu artigo 71, que quem utilize, quem quer que arrecade, guarde, gerencie, administre recursos públicos, pode ser obrigado a prestar contas aos tribunais de contas. Vejam que são 5 verbos, que é justamente para ser extensivo, para ampliativo, para abranger todo aquele que receba recursos, que utilize recursos, que mexa com recurso público. O pensamento que nós temos que ter, pensamento este retirado do livro Conselheiro Substituto aqui do Tribunal, Dr. Luiz Henrique Lima, que ele chega à seguinte conclusão: onde houver bens e recursos públicos, há necessidade de prestação de contas. Essa é uma premissa que nós temos que guardar, porque ela é verdadeira. Quem quer que participe desse procedimento de utilização de recursos públicos, nós vamos ver, pode ser responsabilizado aqui perante o Tribunal de Contas. Obviamente que nós temos exceções. Por exemplo, se eu, como cidadão, ao retornar para minha casa hoje, no meu veículo, acabar me colidindo com um poste de energia elétrica, eu causei um dano ao patrimônio público? Claro que sim. O poste de iluminação pública é um patrimônio municipal. causei um dano, deveria, segundo a regra, essa premissa,
prestar contas no tribunal. Só que nós sabemos que, nesse caso específico, não estou utilizando, nem arrecadando, nem guardando, nem gerenciando recursos públicos. Então, vou ter que ressarcir aquele município, a Fazenda Municipal. Daí, sim, o gestor da Fazenda Municipal é que vai prestar dessa receita nova, desses recursos, aqui para o Tribunal de Contas. Mas eu, como cidadão que colidi o meu veículo com um poste municipal, não preciso prestar contas para os Tribunais de Contas. Essa é uma exceção, por isso que eu digo que esta é uma premissa, onde houver bens e recursos públicos, a necessidade de prestação de contas, mas dentro desta premissa nós temos algumas exceções. Bom, senhores, mas quem são os jurisdicionados, os órgãos, as entidades que devem prestar contas aos tribunais de contas em geral? Senhores, aqui especificamente no estado de Mato Grosso, só há um Tribunal de Contas, diferentemente do estado de Goiás, vizinho, por exemplo, em que há o Tribunal de Contas municipal e também o Tribunal de Contas do estado. Então, aqui em Mato Grosso, o TCE, ele fiscaliza tanto os órgãos municipais mato-grossenses, quanto os órgãos e as entidades também estaduais, ou seja, tanto os municípios quanto o estado de Mato Grosso, ele é fiscalizado, acompanhado, monitorado pelo Tribunal de Contas do estado. Então, vai desde o Poder Judiciário, com o seu Tribunal de Justiça, Poder Legislativo com as câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Poder Executivo com o governo estadual, suas assembleias, com o governo municipal, o governo estadual e suas secretarias, melhor dizendo, governo municipal, suas prefeituras, seus fundos de previdência, suas autarquias, enfim, todos estes prestam contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Dentro destes fiscalizados, órgãos, entidades, quais são os servidores que devem, esses guerreiros que devem prestar contas aqui para o Tribunal de Contas? Senhores, inicialmente, antes da Constituição de 88, somente prestavam contas aqueles servidores que estavam diretamente ligados à ordenação de despesa. A Constituição anterior somente trazia esse termo, somente servidores que ordenem despesa, ou seja, que assinem cheques, que assinem ordem de pagamento, que assinem empenhos, liquidações, deveriam prestar contas ao Tribunal de Contas respectivo. Com a Constituição Federal de 88, não apenas aqueles que ordenam despesa, mas como nós vimos, quem guarde, quem gerencie, quem utilize, quem, enfim, simplesmente mexa com recurso público, pode ser demandado a prestar contas aqui no tribunal. Como isso já ocorre hoje em dia em vários estados brasileiros, como aqui no Mato Grosso. O Tribunal de Contas do Mato Grosso, nós vamos ver, já convidou diversos servidores, seja ele engenheiro, seja ele contador, seja ele um advogado que presta consultoria para uma determinada prefeitura, uma determinada secretaria, todos estes estão sendo demandados pelo tribunal para justificar as suas condutas em processo de licitação, em processo de empenhos, em processo de pagamentos. Então, senhores, hoje em dia, administradores são todos os responsáveis pela ordenação da despesa, mas também aquele que atue também na arrecadação da receita, por exemplo. É o que está aí no slide. E também, como eu já antecipei, desde 2010, o tribunal efetivamente regulamentou que todo aquele servidor que participe da atividade financeira, não apenas aquele que ordene despesa, não somente aquele que é responsável pelo sistema BB-Pag do Banco do Brasil, mas também, senhores, todo servidor que de fato concorrer para a prática de um ato ilegal, ele pode ser ordenado aqui no tribunal, ele pode ser convidado a participar do processo, a se defender, prestar os esclarecimentos e pode sofrer punição, pode ser responsabilizado. Nós ficamos por aqui. Confira esta edição, assim como todas as aulas palestras do EAD no portal tce.mt.gov.br. Para você, um ótimo final de semana e até segunda com mais uma edição. Tchau!